Shalom, amados irmãos. Então, amados, eu quero compartilhar uma palavra bem que relativa ao nome, né? E a emuná no nome. Porque assim, a princípio as pessoas precisam entender o seguinte, que o nome do Criador, o nome Yahweh, ele é antes de qualquer escrita. Ele é um som, é uma fonética, é uma pronúncia. As primeiras escritas, elas foram através de criptogramas, né? Criptogramas eram algumas figuras que representavam alguma coisa. Assim começou, né, as primeiras escritas. Então, antes de tudo, antes de qualquer escrita, o som, a pronúncia, o nome já existia. O nome é um som, é uma pronúncia. O que está escrito é bem relativo, né? E eu quero colocar isso porque ontem uma irmã colocou algumas coisas para mim. Ela entrou num grupo do povo de Yahoo. Eu não vou citar o nome, né, de um canal aí de Yahoo. O povo, eles têm a convicção que o nome é Yahoo e forçam isso para as pessoas, né? Ela entrou no grupo e ela falou sobre Yahoo que ela via, falou sobre a raiz da fala e tudo, e eles detonaram ela. Na verdade, eles mandaram um monte de mensagens, entendeu? Eles agiram como religiosos, não aceitaram o que ela colocou e quiseram impor o nome Yahoo para ela. Então isso é religiosidade, isso é forçar a barra, isso e dizem que o canal deles é que tem a verdade. Bom, o Criador do Universo, ele não dá exclusividade para ninguém, não, viu? Ninguém tem exclusividade dele, não. É para todos aqueles que têm emuná a fé. Então nós vamos entender o que é emuná. Porque de fantasia e de crendice popular e pessoas baseadas em gramáticas, em estudos, do qual esse mundo está cheio de falsidades, cheio de enganos, um monte tem por aí, né? É fato. Para mim é fato as evidências escriturais de que montaram um projeto para que não mais houvesse memória do nome. É fato que o próprio povo Yahudi, eles esconderam o nome. Eles montaram nomes com tetragrama e Adonai, com tetragrama e Hashem, e tem um monte de nomes por aí baseado no hebraico. E esse hebraico moderno, o próprio hebraico moderno é uma língua babilônica. Ela é um dicho, uma mistura de aramaico com tudo, e os caracteres dela é babilônico. Eu tenho isso para mostrar para vocês. Eu nem me preparei isso aqui, então depois eu publico no Face com relação a isso aí, ou depois eu mostro para vocês. Os caracteres da língua hebraica moderna de hoje são caracteres da Babilônia. Foram tirados da estrela de Renfã, que montaram os caracteres hoje, que opera hoje na língua moderna hebraica. Então vamos entender algumas coisas. Porque de conversa tem um monte por aí, não é verdade? Então existe muitos argumentando várias coisas, vários entendimentos. Mas nós o quê? O que nós precisamos? Nós dizemos o quê? Que nós, por exemplo, eu digo com toda a convicção que Yahushua é a verdade. O povo de Yahushua diz que Yahushua é a verdade. O povo de Jesus diz que Jesus é a verdade. Então nós vamos entender o que é emuná e o que é verdade. Porque de ladainha de conversa tem muito por aí. Então é para meditar no que eu vou colocar e pesquisarem e entenderem também, lerem e buscar o entendimento do que está sendo colocado escrituralmente. Então vamos lá, a palavra fé, que é emuná, Hebreus 11, 1, ele diz assim: ora, a emuná é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Convicção de fatos. Então o que é emuná? Emuná é convicção de fatos. Tá certo? Então convicção de fato, o que é fato? Fato é uma verdade absoluta, real, existente, inequívoca, incontestável, declarado. Então, fato é
precisa ser fato as coisas, né? A minha fé tem que estar baseada em fatos. Não somente em fatos, né? Mas a definição escritural de fé é essa, e eu preciso buscar e entender com relação à definição escritural, não conceitos que eu formo para mim, ou conceitos que esse mundo forma, de tudo, de fé, seja lá, de qualquer coisa. Eu preciso buscar os conceitos escriturais e dentro desses conceitos escriturais, dentro daquilo que é escritural, eu preciso buscar, além disso, com quem? Com o autor da vida, com aquele que diz as escrituras estar conosco todos os dias, aquele que diz que nos deu um Espírito que nos discerne sobre todas as coisas, que nos ensina sobre todas as coisas e que nos faz lembrar de tudo aquilo que ele falou. Então essa eu preciso andar nisso, não em convicção de homens, mas posso receber de homens, mas precisa estar baseado numa verdade e em fatos, né? Então veja bem, o que é verdade? Fato é, né? Fato é o quê? Fato é veracidade, sinceridade. Isso é fé. Fé, a emuná, ela traz em si diversos significados. De forma alguma está separado de fé. Emuná e fé. Fé é uma palavra corrompida, é lógico, mas o conceito, né? É veracidade, sinceridade, honradez, retidão, fidelidade, lealdade, seguridade, crédito, firmeza e verdade. Emuná é a convicção de fatos que não se veem, a certeza de coisas que se esperam. Fato é uma verdade absoluta, real, existente, inequívoca, incontestável, declarada. Significado de verdade. Verdade é o que está em conformidade com fatos e com realidade. A verdade. Então, peraí. Yahushua, o Messias, vamos dizer dessa forma, o Messias é a verdade. A verdade tem que estar em conformidade com fatos, com a realidade. Não é fantasia, mas é fato e realidade. Para todo mundo. Veja bem, então vamos lá. Vamos tentar botar os fatos nas coisas, a realidade nas coisas. O nome Jesus, a letra J, foi criada em 1543 por Pierre de Larimet, um francês, também conhecido por Petrus Romanos. Ele viveu nesse mundo de 1512 a 1575. Em 1943 ele criou a letra J. Antes de 1543 não existia a letra J, não há letra J no hebraico, não há pronúncia dessa letra no hebraico. Jesus, por si, não é realidade, não é fato. Então ele não é a verdade. E ponto final, acabou. Quem quiser viver iludido, enganado, porque o que mais opera nesse mundo, o que mais pessoas têm é ilusão de conhecimento. O que tem levado ela é ilusão de conhecimento. Ilusão de conhecimento, o mundo está cheio. Todos que se dedicam a qualquer tipo de prática religiosa são chamados seguidores dessa ou daquela fé. Contudo, nós vemos escrituralmente que a única emuná, a fé, é aquela que é baseada no fato, na verdade. Sendo o fato resultado da palavra do Messias e Yahushua, somente. A emuná não é convicção de fantasia nem desejos pessoais, mas sim convicção de fatos. Emuná, a fé, é submissão. Emuná, a fé, é confiança. Fé é certeza. Fé é convicção de fatos. Dúvida é rebeldia, dúvida é desconfiança, dúvida é incerteza, dúvida é rejeição de fatos. A palavra diz assim em Hebreus 3,12: Vede, irmãos, não haja em vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Yahuú, aquele que vive. Yahuú, Hayal, aquele que vive. Hebreus 3,12. A palavra perverso, ora, o que fala? Não haja em vós coração de perversidade. Aqui, ó. Vede que não haja em vós perverso coração de incredulidade. A palavra perverso tem um significado de corrompido, fora da forma normal. Incredulidade é considerada pelas escrituras como perversão ou corrupção. Tendo em conta que a fé é a confiança em algo, são as normalidades escriturais.
Aquele que duvida é considerado perverso ou espiritualmente anormal, defeituoso espiritual. Yahushua, ele anunciou durante os anos de seu trabalho aqui na Terra que ele haveria de morrer, mas que ressuscitaria. Chegou até a dizer que se não, dizia que morrer, mas que ressuscitaria. Quando anunciaram isso a Tomé, quando já Tomé, as ressurreições Tomé reagiu com dúvida sobre o fato, sobre a realidade, sobre a verdade. Ele reagiu com dúvida, não é verdade? Chegou até a dizer que se não visse as mãos e o seu lado furado pelos cravos e lança, de modo nenhum creria. E Yahushua se mostrou a ele com total ternura e longanimidade. Porém deixou claro a ele o seguinte: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Isso está em Yohanan, João 20 e 29. Ficou claro para Tomé e para todos nós que ficou bem claro para todos nós que ele chamou Tomé de não bem-aventurado, né? Que não considerou Tomé bem-aventurado, uma vez que ele precisou ver para crer. Isso não é emuná, isso não é fé, mas sim constatação visível e palpável. Nisso está a diferença entre crer e ter fé, ter emuná. Temos emuná quando não precisamos ver para crer. Não temos emuná quando precisamos ver para poder crer. A fé é a convicção de fatos que não se veem. Aí ele vem e fala: se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Não é? Quando alguém está fechado a crer nas coisas terrestres que são visíveis, como crerá nas celestiais que são invisíveis para nós no tempo presente? Então, Yahushua disse: se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E Yohanan, está escrito lá, 4:48, Yohanan é João. Essa é a necessidade da incredulidade, provas e evidências, sinais e prodígios, enorme dificuldade em receber convicção sem contestação. Crer após ter visto não é emunar a fé. Para o que crê, nenhuma evidência é necessária. Para o que não crê, nenhuma evidência é suficiente. É impossível, meus amados, por definição, haver emunar em algo que Yahushua não disse. Se dissermos que temos emunar em algo que não é fato, então não temos fé, não temos emunar. Mas sim crendiz de engano, crendiz popular, do qual o mundo está cheio com suas religiões. A palavra fé é usada indiscriminadamente pelo mundo, de uma forma muito vazia de significado e de entendimento. Para o mundo, todos que seguem qualquer religião são chamados de pessoas de fé. Todos que se dedicam a qualquer tipo de práticas religiosas são chamados de seguidores desta ou daquela fé. Contudo, vemos espiritualmente que a única fé é aquela que é baseada no fato, sendo o fato o resultado da palavra de Yahushua. Somente. A fé não é convicção de fantasias nem de desejos pessoais, mas sim convicção de fatos. Como princípio espiritual, a fé é a submissão do nosso espírito às palavras de Yahushua. A emuná, a fé, representa a nossa submissão à palavra de Yahushua, sem que tenhamos necessidade de sentir, palpar, cheirar, provar. Emuná, a fé, é o dom pelo qual sabemos que algo é verdadeiro. Mesmo que aparentemente isso seja contra tudo e todos, e contra nosso intelecto, nossos sentimentos ou nossas emoções. O intelecto, os sentidos, as emoções são meios de percepção do homem natural, segundo Adão, mas nunca do homem espiritual, segundo Yahushua. A percepção da verdade espiritual revelada por Yahushua chama-se emuná e não é possível de ser alcançada pelo homem natural. Por outro lado, o homem espiritual não tenta discernir coisas espirituais por meio de percepções naturais, como intelecto e emoções. Vou dizer para vocês o que é fato. Fato é o seguinte: a palavra em Terrilim 8:2 diz assim, deixa eu ver se eu acho uma versão aqui agora.
Mas vamos lá, vamos dizer, vocês podem conferir. Diz assim: da boca das criancinhas, Yahweh suscitaria o perfeito louvor, para envergonhar os seus inimigos. A palavra em Hebreus, acho que é 13:9, se eu não me engano, diz assim: o louvor que agrada ao Criador são lábios que confessam o seu nome. Então o louvor verdadeiro, o verdadeiro autêntico, são lábios que confessam o nome de Yahweh. E da boca das criancinhas suscitaria o perfeito louvor. O que é fato para mim é o choro das crianças. O que é fato para mim é nossa respiração. E ao sopro de vida, o sopro, sopra, inspira, você vai ver Iau. Isso é fato. Eu vou colocar, isso é fato. Iau, é fato. Isso é verdade. O que as pessoas dizem por aí são deduções, são suposições. E baseado naquilo que está escrito, que foi feito por homens inescrupulosos, homens que entregaram o próprio Yahushua, que não receberam o próprio Yahushua, o próprio Filho do Criador, o próprio Criador. Né? A língua deles é o que eles falam, é o que eles dizem que é a verdade. Né? Que se colocam como, né? Se colocaram como intermediário, há tanto tempo usou. O próprio Yahushua disse que eles não fazem, e quando fazem tantas vezes pior que eles. Filhos do demônio, não é isso? Então, a questão de na gramática não ter, é porque é mais uma prova para você entender. Sabe, não é uma coisa para você ter convicção, para você se basear, não. Isso para você, para aqueles que ouvem espiritualmente, que tem uma relação com o Senhor, que são homens espirituais, é mais uma prova que tem do projeto que foi feito para que não haja mais memória do nome. Né? E veja bem, as pessoas elas falam, então veja bem, não é Iá. Iá, ele abre um leque. Iá pode ser abreviatura de Yahová, Iavé e tantos outros. E pode ser tanta coisa, não pode? Yehová, Yeshua, tem um monte de pessoas. Iau é único, exclusivo. Tá certo? Podem até inventar, né? Vou mostrar uma coisa para vocês verem como é que eu vejo as coisas. Que as pessoas colocam as coisas de acordo com a conveniência deles e de acordo com aquilo que eles querem passar para vocês. E a gente precisa meditar, não cair nessa ladainha, nessas conversas, não. Primeiro é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para vocês. O nome Yahweh, o Y-A-O-H-U, é o nome do Criador em inglês. O H, na nossa língua, ele não tem o som de duplo R. Na língua inglesa, ele tem o som de duplo E. O Y é do alfabeto inglês. Ele foi transferido para o nosso, ele foi passado não tem muito tempo. Ele não existe, o Y não existia. Y, W, tem outras também, foi incorporado no nosso alfabeto. Então veja bem, vamos analisar e não vamos ser burro. Não vamos agir como burro, não, porque quem precisa de guias, na verdade, são animais, que são irracionais. O homem tem a inteligência. E algo nos deu a inteligência para a gente raciocinar e ver aonde que as pessoas estão querendo nos conduzir. Eu vejo isso aí por aí. Esse canal que se diz dono da verdade, eu já vi muita besteira, falando muitas coisas, aprendi para ele. Vou falar para vocês a verdade. A verdade, porque a verdade ela precisa ser dita. Yao me conduziu a uns vídeos deles para mim entender algumas coisas. O próprio Yao falou comigo, vem que eu vou te mostrar a verdade. Ele me conduziu a vídeos dele para me mostrar a verdade. Mas o próprio Yao, ele me conduziu para mostrar as mentiras também que eles falam. Tá certo? Então assim, Yao que vai tomar conta de tudo, Yao que vai aprainar tudo, e Yao que julga com justiça. Eu não vou julgar essas coisas, mas eu preciso falar para vocês aonde
o engano que está por aí. E as pessoas maliciosas que estão por aí. Preciso pelo menos colocar para que vocês possam buscar e vocês possam identificar de onde está vindo o engano. Aqueles que querem manipular vocês, aqueles que querem induzir vocês a entenderem da forma que eles pensam. Eu não quero que vocês pensem como eu. Eu quero que vocês pensem em Yahushua. Essa é a minha, é levar o meu nome, até porque, para mim, entendeu? O que eu vejo as pessoas levando muitas coisas aí, são coisas que não é o mandamento de Yahushua. E nem não é embasado no entendimento dos emissários. Eles querem ensinar um monte de coisas, levar com um monte de conhecimentos. Eles são, na verdade, usam os estudos, porque eles são estudiosos, estudam muitas coisas, têm muito embasamentos, e tenta iludir o povo com conhecimento. Mas Yahushua disse, esse é um vaso meu escolhido para levar o meu nome. Então o que nós precisamos falar é sobre os princípios do Criador. Porque o que importa é isso. Importa viver os princípios do Criador. E para viver os princípios dele, precisa dele. E só há um. Não existe dois ou três. E só um nome importa. Não é dois ou três. Isso tem um nome sobre todo nome, não é um monte de nome. Tá certo? E eu levo o nome porque eu tenho convicção, porque foi o próprio Criador que me deu o nome. Então não interessa o que os outros dizem, o que a gramática diz, o que as pessoas falam. Então para mim é. Mas eu não posso enfiar isso na sua cabeça, mas eu posso tentar levar você a meditar. Eu posso tentar levar você a buscar por si própria a verdade. Te conduzir a isso. Não impor sobre você. Então por isso que eu mostro e falo as coisas para vocês analisarem. Vou colocar um negócio aqui para a gente analisar junto. Vamos lá. Olha bem, veja bem. Eles mandaram essa foto. Acabou que o... Só um minutinho que tá. Aqui eu mexo aqui, apagou. Bem, eles mandaram essa foto. Vou ver se eu dou um zoom. Para tentar provar que o nome é Yahweh e está escrito na testa. Está escrito no nosso rosto o nome Yahweh. Então veja bem. Y-A-H-U. Eles dizem que é Y-H-W-D é Yahweh. A salvação e Yahushua. Verdadeiro Criador. Bom. Quando as pessoas... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos analisar friamente as coisas. Porque de pessoas que gostam de induzir as coisas e de levar coisas que não são verdadeiras, é o que mais tem por aí. Veja bem, Y, no alfabeto japonês, no alfabeto chinês, em vários outros alfabetos que tem por aí, nesse mundo nosso, nessa geografia de mundo nosso, nesse monte de nações que há por aí, todos eles têm a letra Y. Então, peraí. E na verdade, isso aqui é do inglês, então o Criador do Universo estava focado em inglês, se esse é o nome do Criador escrito dessa forma. Para nós é I. Nós, brasileiros da língua portuguesa, é I. I, A, U. É I. O Y é do alfabeto inglês. Então, para nós não serve não. Nós não estamos cravados não. Isso aí, sabe o que acontece isso aí? Isso é retardado, que faz essas coisas e querem levar entendimento para as pessoas. Aí veja bem, tá certo? O H, no nosso alfabeto, ele tem som de duplo R. Essa língua aqui, ó, ela é escrita em inglês. I-A-U, duplo R, RU. Tá certo? Aí o que eles fizeram? Eles colocaram o A, né, no nariz, mas veja bem, se eu fizesse esse posto, eu coloco 2 O aqui, ó, no nariz, na entrada do nariz, aí ia ficar Yahweh. Sabe por quê? Porque esse a escrita até poderia ser assim. O problema é que eu brigo com isso, porque a pronúncia não pode ser essa. A escrita pode até ser, mas a pronúncia não. E eu ensino a pronúncia para as pessoas, que o que importa é a pronúncia. A fé vem pelo ouvir, não vem pelo escrever. Né? E é muito claro que o que importa é a pronúncia, não é a escrita, porque a escrita tem vários alfabetos e cada um escreve de uma vez. E primeiro que também o nome do Criador, dentro da língua original, não é essas letras.
Tá certo? Porque lá o alfabeto é outro, então é Yud, Re, Vav, Re. São outras 4 letras. Então aí o criador escreveu na testa Yah, tá? Entendeu? Aí veja bem, se eu quiser manipular e fazer para as pessoas, eu boto 2 O aqui, porque esse A tem um som estendido e oco. É uma tendência de A para O, não é nem A nem O, é ao. Então eu posso botar 2 O e ao, 2 O no nariz aqui e forma Yal. Mas para quem quer induzir os outros ao engano, eles arrumam e descartam as coisas, eles veem só o que querem ver. Eles veem só o que querem ver. Essa que é a verdade, as pessoas só veem o que querem ver. E colocam as coisas naquilo que interessa a eles, no entendimento deles. E querem impor para os outros e forçar as pessoas. Né? Então, meus amados, eu quero que vocês meditem sobre essas coisas. Entendeu? Fato, Yahushua é a verdade. O Messias é a verdade. A verdade é um fato. Tá certo? E fato tem que ser fato. Fato não é crendice popular. Fato não é fantasia. Né? Meditem sobre essas coisas, meditem sobre o que eu coloquei. Tá certo? Eu vejo muito uma guerra muito acirrada uma guerra pro lado deles. Tá certo? Sobre o nome Yahushua. Porque eles falaram que o nome de Yahushua é do diabo, falaram um monte de coisa, falou que é terror, eles não sabem nem o que é terror. Eu nem entro nessas questões. Tá certo? Até porque eu vejo falando de uma forma para amedrontar, igual o sistema religioso também. Eu não preciso levar as trevas para as pessoas. Eu preciso levar a luz para as pessoas, e a luz é Yahushua. Eu preciso levar Yahushua às pessoas, e quem tem Yahushua discerne todas as coisas. E não precisa ficar intimidando os outros e falando besteiras. Ele leva as passagens, vocês podem ver no dia a dia o que eu publico no Face. Eu não publico, às vezes eu dou umas entradinhas, umas brincadeiras, algumas coisas para divertir, mas muito pouquinho. 99% do que eu posto é sobre Yahweh e sobre Yahushua, sobre os conceitos dele, sobre o significado daquilo que ele quer transmitir para vocês, sobre os conceitos espirituais dele e sobre a verdade de Yahushua. Tá certo? Para mim não interessa, eu não quero saber do Papa, eu não quero saber do Vaticano, eu não quero saber de terror, eu não quero saber de Rassatã, eu preciso saber de Yahweh e honrar Yahweh. E o resto vem o que vier. Tá certo? Então o pessoal fica aí muito de ladainha, muito de conversa fiada, sabe? Mas eles não têm percepção espiritual. Uma coisa é você estudar, ter entendimento e conhecimento. Outras coisas é você ter um espiritual te ministrando e te conduzindo. Tá certo? Não quero que pensem como mim. Nem é para acreditar em mim que maldito o homem que confia no outro. Bem-aventurado aquele que confia em Yahurim. Então o que eu tento levar a vocês é ter uma sintonia, ter um relacionamento com Yahushua e ele conduzir, ele ministrar nos seus corações, porque quando ele ministra não tem nada. Não tem gramática, pode vir o que vier, não tem ninguém que derruba. Ele é a verdadeira pedra, que pode vir tempestade, pode vir o que for e não derruba. E Yahushua precisa ministrar no seu coração. Então o que eu quero levar vocês a buscarem, invocarem esse nome e buscarem para ele as revelações, a direção para a sua vida e os entendimentos do que é o reino dele. Porque de uma coisa que eu tenho visto que o entendimento do reino dele é tão diferente de tudo aquilo que nós entendemos, que foi conceituado, que foi embutido em nossa mente. Até no levar a mensagem, né, sobre as coisas dele, falar dele, até no falar dele, o conceito para falar dele tem que ser outro. Precisa entender basicamente como é que rege, o que é importante para o reino de Yahweh. O reino de Yahweh é importante submissão, os princípios de submissão e humildade. E não é questão de certo ou errado. É a questão do que agrada e não agrada. E nós fazemos muitas coisas no dia a dia que não agrada a ele. Tá certo? Isso é evidente, né? Não tem esse negócio de... Né? A gente precisa buscar isso para nossas vidas. Nós fomos embutidos em conceitos errados. Nossas mentes foram manipuladas e tudo. E o que tem muito aí é religioso.
e que na verdade querem mostrar conhecimento para os outros, entendimento para os outros e levar as coisas e não leva o que precisa, o principal, a base das coisas. E o povo é iludido com pessoas que têm muito conhecimento, né? Que se colocam na frente como intermediários. Não é verdade? E a palavra diz: meu povo perece por causa de vós, intermediários. Não, daqueles que se colocam como intermediários, eu posso dizer assim. Né? E o povo segue, gosta de seguir esse tipo de pessoas, esse tipo de pessoas que aparentemente tem muito conhecimento e sabe demais da conta e abrange tudo. Mas a coisa de Yahweh é tão simples. Isso aí tudo é ilusão, na verdade. As coisas dele é muito simples, é você viver na prática os princípios dele. Independente do outro, que o outro faça, quem o outro honra, teu pai, tua mãe, tá certo? Submete aqueles que estão no sistema hierárquico colocado por Yahweh, que não foi eu que plantei nada, não foi não, é a palavra de Yahweh, e aqueles que têm autoridade delegada por ele, tá certo? Vocês conhecem o caso da Mauroê, da Miriam. Ela viu o Mehushua como irmão dela e ela, entendeu? Ela não viu a autoridade delegada que havia sobre a vida dele. Naturalmente, Mehushua era problemático mesmo, tinha um monte de problemas e defeitos, até porque que veio de onde ele veio, aonde ele foi criado, aonde ele teve. Então ele veio arrastando um monte de coisas com ele também. Então não era uma pessoa assim que se possa dizer como as pessoas se dizem ser por aí, né? Os próprios Shaul também tinha autoridade espiritual, no entanto era uma pessoa que tinha lá seus problemas, mas ele corria para o alvo e alcançava as coisas. Os que se botam certinhos aí, santinhos aí, meu querido, capa fora desse povo. Esse povo tá fora. Tá buscando as coisas por méritos próprios e por conhecimentos. E por busca de conhecimentos, entendimentos. Conhecimentos dele, não conhecimento dado por Yahweh, pelo soberano Criador do Universo. Toda a palavra que você recebeu até hoje, ministrada pelos apóstolos, ministrada pelos apóstolos, eu sempre falo, continua falando, né, às vezes, pelos emissários, pelos enviados de Yahushua, e nem o próprio Yahushua, ele não precisou de estudar nada, e nem os emissários, o que plantou para nós, o que nós temos hoje. Eles não precisaram de estudar nada, eles foram ministrados no coração, aquilo que eles falavam. E Yahweh é a mesma coisa sempre. Sim, tem partes que fala que uma turma gostava, os borianos, né? Gostavam de olhar tudo na escritura, conferir tudo nas escrituras. Bom, também faz parte, né? Mas entenda uma coisa, não é estudo que vai te trazer a verdade. A verdade é um dom gratuito e uma concessão de Yahweh. Não é teólogo, não é estudioso, até porque esse mundo está arrasado aí por causa dos estudiosos, os que se dizem ser sábios. Os que se dizem ser sábios estão destruindo o mundo e destruindo as pessoas em todas as áreas. Estão destruindo a fé, a emuná das pessoas, estão destruindo o espiritual das pessoas. Estão matando a alma das pessoas. Pela vaidade, pelo ego, pela soberba nos seus corações. As coisas de Yahweh é dele. Ele capacita, ele escolhe e capacita aqueles que ele quer. Então fiquem atentos, meus amados. Meditem, pensem, busquem, invoquem, para que você tenha a verdade, para que a verdade seja ministrada no seu coração. Multidões nunca foi, né? Esse povo gosta de multidões, gosta de seguidores, gosta de ser curtido, gosta de fazer tudo para ser monetizado, para ganhar dinheiro. Meditem. Louvado seja Yahweh eternamente. Yahweh é uma pronúncia antes de escrita.
Antes de todas as coisas, o nome dele ecoa por tudo, pelo universo, por tudo. Ele está cravado no som dos animais, ele está cravado em você. Isso é fato, isso é realidade. Medite em louvado seja Yahweh. Por Yahushua, pelo Ruha, por tudo aquilo que ele nos concede, pela generosidade dele sobre nossas vidas. Louvado seja Yahweh, justo e fiel. Fiel também é uma palavra corrompida, né? Justo, digno. E ele está conosco, né? Ele trabalha por nós, é loucura, mas ele trabalha por nós. Esse ser imensurável, poderoso, ele trabalha por nós, pequenininhos, insignificantes. O amor dele é de constranger a gente, meus amados. Fica na tranquilidade, na proteção de alma, para a sua vida, para a sua casa.